O telefone tocou. Um som agudo e estridente que rasgou o silêncio do meu apartamento. Olhei para a tela. Era um número que eu não tinha salvo, mas conhecia de cor. Um fantasma de uma vida que eu estava tentando enterrar. Deixei tocar mais 2 vezes antes de deslizar para atender, colocando no viva voz enquanto encarava as luzes da cidade pela janela. Heitor? Uma voz rouca soou, carregada de um desespero que eu não ouvia desde que éramos crianças. Davi. Eu não disse nada. Apenas deixei o silêncio se estender. Uma forma de punição com a qual ele estava bem familiarizado. Heitor. Por favor. Ele implorou, a voz falhando. Você tem que me ajudar. O pai. Ele me cortou. A Clara está exigindo pensão alimentícia. Eu estou perdendo tudo. Uma risada amarga e sem humor escapou dos meus lábios. Soou estranha. Até para mim. Você só percebeu isso agora? Isso não é justo. A culpa não foi só minha. Ele choramingou. O velho e familiar som de uma criança mimada que nunca teve que enfrentar as consequências de seus atos. Respirei lenta e deliberadamente. Você deveria ter pensado nisso antes de dormir com a minha esposa. Eu disse. Minha voz tão fria e afiada quanto um caco de vidro. Você deveria ter pensado nisso antes de engravidá-la e me deixar criar o seu filho. A linha ficou em silêncio, preenchida apenas por sua respiração ofegante. Eu quase podia imaginá-lo, chocado e encurralado. O menino de ouro finalmente manchado além de qualquer reparo. Agora você quer a minha ajuda? Continuei, as palavras gotejando com anos de raiva reprimida. Depois que nossos pais te deserdaram e me deixaram uma herança de quase 10 milhões de reais, você tem muita coragem. Davi. Desliguei antes que ele pudesse responder. O silêncio que se seguiu foi um alívio. Uma calma profunda e satisfatória. Para entender o gelo na minha voz. Para entender por que eu não sentia nada além de uma distante e fria justificação, enquanto o mundo do meu próprio irmão desmoronava. Você precisa voltar no tempo. Voltar para uma rua tranquila e arborizada em um bairro de São Paulo, onde as raízes desta traição foram plantadas e regadas por anos. Meu irmão mais novo, Davi, sempre nutriu um profundo ressentimento por mim. Se você pensa que isso vinha de ciúmes, está enganado. Ele era o filho favorito. Não havia razão para ele ter inveja. Ele era o sol em torno do qual nossa família orbitava. E eu era apenas uma lua esquecida, recebendo sua luz refletida. Para dar um contexto, nossa mãe sempre mimou Davi. Ele era o menino de ouro da nossa família. A personificação de todas as esperanças dela. Ela cozinhava suas refeições. Pedidos especiais se ele não gostasse do que o resto de nós estava comendo. Ela lavava suas roupas, dobrando-as com uma reverência que nunca demonstrou com as minhas. Ela até pedia a mim, seu filho mais velho, para ajudá-lo com os trabalhos da escola. Heitor, querido, você é tão inteligente. Ela dizia, com a voz doce e persuasiva. Só ajuda seu irmão com o trabalho de história. Ele está com dificuldade. Era esperado que eu o ajudasse simplesmente porque éramos família. Mas eu nunca recebi a mesma consideração. Aceitei isso, pois eu era bastante independente. Um garoto quieto que encontrava mais conforto nos livros do que nas pessoas. Talvez tenha sido parcialmente minha culpa por sempre atender às necessidades dele, sem esperar nada em troca. Ele nunca me ajudou quando precisei e só se aproximava de mim quando queria algo. O mundo dele era transacional, e eu era apenas um recurso a ser usado. Enquanto eu era um garoto quieto e introvertido, que gostava de estudar e ficar na minha. Ele era barulhento e bruto. Assim como nosso pai. Eu também costumo ser direto e honesto, nunca adoçando as coisas. Acredito que minha mãe pode ter desenvolvido uma percepção negativa de mim por causa da minha franqueza. Minha honestidade era vista como grosseria. Minha introversão como indiferença. A natureza expansiva de Davi, no entanto, era vista como confiança. Esse favoritismo fez de Davi o queridinho da família. E eu não me importei com isso enquanto crescíamos. Encontrei meu próprio espaço, meu próprio mundo nas páginas dos livros. No entanto,
Os problemas começaram quando ele começou a me intimidar e zombar de mim por ser diferente dele. Ele me provocava sobre minha altura. Eu era alto e magro para a minha idade. Ele zombava do fato de eu usar óculos. E aí? 4 olhos. Ele gritava no pátio da escola. Seus amigos rindo junto. Ele entrava escondido no meu quarto. Um santuário que eu tanto tentava proteger. E lia meu diário. Depois, corria para minha mãe, distorcendo meus pensamentos privados em queixas sobre ele. Quando eu gritava com ele, com a voz trêmula de raiva pela invasão de minha privacidade, e reclamava para nossos pais. Eles riam da situação. Heitor, não é nada demais, dizia minha mãe, afagando o cabelo de Davi. Ele só é curioso. Ele fez coisas piores, escalando seu tormento lenta e metodicamente. Uma vez, ele acidentalmente derrubou meus óculos do meu rosto, quase os quebrando na calçada. Ele colocava coisas nojentas na minha comida, um torrão de terra no meu sanduíche, uma quantidade excessiva de sal na minha sopa. Ele até colocou pedrinhas no meu cereal uma vez. Uma armadilha cruel para quebrar meus dentes. Felizmente, eu comia devagar e as encontrei antes de morder. Quando contei à minha mãe, mostrando as pequenas pedras cinzentas na palma da minha mão, ela desdenhou. Pare de ser tão dramático. Ela suspirou. É assim que irmãos criam laços. Sempre que brigávamos, Davi focava nas minhas inseguranças para me insultar. Íamos para a mesma escola. Então ele sabia que eu sofria bullying de alguns garotos. Em vez de me apoiar, seu próprio irmão, ele se juntava aos agressores. Ele via minha vulnerabilidade como uma oportunidade. Ele participava, me chamando de perdedor feio ou esquisitão. Sua voz ressoando com malícia. Ele até os incentivava a me machucar fisicamente, dizendo que eu era fraco, um grande fracassado que não revidaria. Outra vez, durante uma briga por algo trivial que nem me lembro, ele me olhou nos olhos e disse: "Por que você não se mata de uma vez?" Embora eu pudesse facilmente ignorar a maioria dos insultos, aquele realmente doeu. Foi um golpe direto em uma ferida que eu mantinha escondida de todos. Eu estava lutando com minha saúde mental na época, batalhando contra sentimentos de solidão e depressão que pareciam um manto pesado que eu não conseguia tirar. Estou melhor agora. Mas na época, foi devastador ouvir que meu próprio irmão, aquele que deveria ser minha família, me queria morto. Como o pai estava sempre no trabalho, uma figura distante absorvida em seu emprego. A mãe era a autoridade principal em casa, mas ela não parecia se importar muito. Ela até me repreendeu uma vez depois daquele incidente, alegando que a culpa era minha por irritá-lo a ponto de dizer aquilo. Você sabe como ele fica, Heitor. Ela disse, em tom acusatório. Você precisa aprender a não provocá-lo. As coisas pioraram progressivamente durante o ensino médio. Houve um incidente chocante quando eu tinha 15 anos. Estávamos no quintal, e Davi estava brincando com um isqueiro e uma lata de desodorante aerossol, tentando criar um lança-chamas improvisado. Eu disse a ele para parar, que era perigoso. Ele apenas riu, com aquele sorriso arrogante estampado no rosto. Então, ele se virou e mirou em mim. Ele tentou atear fogo no meu cabelo. Um jato de fogo saiu, passando a centímetros da minha cabeça. O calor era intenso, e pude sentir o cheiro acre de cabelo queimado onde as pontas foram chamuscadas. Recuei, meu coração batendo forte no peito, um medo primitivo percorrendo meu corpo. Inacreditavelmente, nossa mãe, que viu tudo da janela da cozinha, correu para fora e o defendeu. Davi, pare com isso, ela disse. Mas não havia raiva de verdade em sua voz. Ela se virou para mim, o rosto uma máscara de aborrecimento. Ele estava apenas brincando. Heitor. Foi uma piada. Brincando? Sério? Quem se comporta assim? Quem acha que mirar uma coluna de fogo na cabeça do irmão é uma forma de brincadeira? Felizmente, meu pai chegou de carro naquele exato momento. Ele viu o isqueiro na mão de Davi, o olhar de terror no meu rosto e o leve rastro de fumaça no ar. Pela primeira vez, algo nele estalou.
Ele não era mais o pai distante e obcecado pelo trabalho. Ele se aproximou, o rosto uma nuvem de tempestade, e arrancou o isqueiro da mão de Davi. O que diabos você pensa que está fazendo? Ele bradou, sua voz um rosnado baixo que eu nunca tinha ouvido antes. Eu só estava brincando. Pai! Davi gaguejou, sua bravata evaporando instantaneamente. Meu pai não estava para brincadeira. Ele apontou um dedo severo para Davi. Isso não é uma brincadeira. Isso é agressão. Você me entende? Eu poderia chamar a polícia para você agora mesmo. Este momento foi um verdadeiro divisor de águas para meu irmão. Ele nunca havia enfrentado nenhuma consequência real por suas ações antes. Ele ficou genuinamente atordoado, com a boca aberta. Meu pai deixou claro que já era o suficiente, e que Davi precisava começar a respeitar seu irmão mais velho. Foi um ponto de virada, uma rachadura na fundação do mundo intocável de Davi. Mais tarde naquela noite, o pai entrou no meu quarto para conversar. Eu nunca esperei seu apoio porque ele sempre dizia a Davi como eles eram parecidos. O que era verdade de muitas maneiras. Eles compartilhavam a mesma energia bruta. Mas naquela noite, meu pai sentou-se na beira da minha cama. Seu rosto marcado por uma decepção cansada. Ele admitiu que esperou por anos, esperando que Davi amadurecesse, que ele superasse sua crueldade. Mas ele estava lentamente percebendo que Davi não era apenas imaturo. Ele estava se tornando um grande valentão. Ouvir isso do meu pai foi incrivelmente validador. Um nó se formou na minha garganta, e eu quase desabei em lágrimas. Parecia que, pela primeira vez, alguém da minha própria família realmente me via. Via o que eu estava passando. Confessei tudo o que Davi havia feito comigo ao longo dos anos. As zombarias constantes. O diário roubado. As pedras no meu cereal. Eu até mencionei o bullying na escola, e como Davi não apenas assistia, mas participava ativamente. Meu pai ficou chocado com o quanto eu havia suportado em silêncio. No dia seguinte, ele cumpriu sua palavra. Ele foi à minha escola e falou com o diretor para garantir que os valentões fossem avisados sobre consequências severas se continuassem. Mais tarde naquela noite, o pai me matriculou em aulas de jiu-jitsu em uma academia local. Ele me olhou nos olhos e disse: "Você precisa crescer. Heitor, você precisa aprender a enfrentar os valentões da sua vida. Seja na escola ou aqui mesmo, nesta casa." Admito que um garoto nerd como eu tentando aprender a lutar poderia parecer ridículo. Mas eu estava muito focado. Eu estava cansado de ser uma vítima. Consegui administrar bem meu tempo para equilibrar meus estudos e os treinos diários. Aquelas aulas de jiu-jitsu mudaram completamente a minha vida. Elas esculpiram meu corpo magro, construindo músculos e disciplina. Mais importante, elas forjaram um núcleo de confiança dentro de mim que eu nunca soube que tinha. Aprendi a levar um soco. Mas, mais importante, aprendi que era forte o suficiente para revidar. O menino tímido que se escondia nos livros estava sendo lentamente substituído por um jovem que podia se defender. E logo, Davi descobriria essa mudança em primeira mão. Numa tarde sufocante de verão, Davi estava aprontando das suas. Ele roubou minha mesada, que recebíamos por ajudar nas tarefas de casa. Não era muito, mas eu estava economizando há um tempo, guardando cuidadosamente as notas em um livro antigo na minha prateleira. Eu estava juntando dinheiro para um novo telescópio, algo com que sonhava há meses. Davi entrou escondido no meu quarto e pegou tudo. Eu o peguei bem na hora em que ele estava prestes a sair de bicicleta com seus amigos. Um olhar presunçoso no rosto. O dinheiro roubado era claramente visível, saindo do bolso de trás dele. "Devolve, Davi", eu disse, minha voz baixa e firme. Fiquei no caminho dele, bloqueando sua fuga. Ele riu, um som condescendente que costumava me fazer recuar. "E o que você vai fazer, Heitor?" Ele zombou. "Vai chorar pro papai?" Seus amigos riram atrás dele. Naquele momento, algo dentro de mim quebrou. Não foi um estilhaço alto e dramático, mas um estalo silencioso e decisivo. Todos os anos de humilhação,
de ser o alvo de suas piadas, de engolir minha raiva. Tudo se uniu em um único ponto de energia focada. Não sei o que deu em mim, mas não hesitei. Eu dei um soco no rosto dele. O estalo dos meus nós dos dedos contra sua mandíbula foi surpreendentemente alto. Ele ficou tão atordoado que nem tentou bloquear. Ele cambaleou para trás, os olhos arregalados de incredulidade, e caiu da bicicleta. Calmamente, peguei meu dinheiro de volta do bolso dele e, para garantir, o empurrei de volta para a grama quando ele tentou se levantar. Davi, o valentão, o durão, começou a chorar. Não apenas soluços quietos, mas soluços altos e cômicos, como uma criança pequena que deixou cair o sorvete. Seus amigos apenas olhavam, de boca aberta, sem saber como reagir a essa súbita mudança na ordem mundial. Claro, minha mãe saiu correndo de casa para ver o que era toda aquela comoção. Seus olhos foram imediatamente para Davi, seu menino precioso, berrando no gramado. Quando soube que eu havia brigado com ele, ela ficou surpresa e imediatamente me repreendeu. Heitor, o que há de errado com você? Ela repreendeu, com as mãos na cintura. Você é o irmão mais velho. Você deveria ser um modelo melhor para o Davi. Davi, por trás de suas lágrimas de crocodilo, parecia gostar de me ver sendo repreendido. Era sua cartada final. Minha mãe também reclamou do meu comportamento para o meu pai mais tarde naquela noite, dizendo que eu precisava ser controlado, que minhas aulas de jiu-jitsu estavam me transformando em um marginal. Meu pai, com uma expressão sombria, pediu a nós dois que nos explicássemos. Ficamos na sala de estar, um tribunal improvisado. Eu contei como Davi havia roubado o dinheiro pelo qual eu trabalhei duro e economizei. Davi, tentando se fazer de vítima, tentou justificar dizendo que precisava do dinheiro para um encontro e que, como irmão dele, eu deveria ajudá-lo. Ele esperava que o roteiro familiar de sempre se desenrolasse. Davi dá uma desculpa. A mãe o defende. O pai fica de fora. E me dizem para ser mais compreensivo. Mas o pai não seguiu o roteiro. Ele olhou para Davi. Sua expressão séria. Você tem sorte que ele só te deu um soco por roubar, disse ele, com a voz firme. Qualquer outra pessoa teria chamado a polícia. Ele continuou. Seu olhar inabalável. Você não tem o direito de pegar as coisas dos outros sem o consentimento deles. Isso se chama roubo. Davi, não é pegar emprestado e não é precisar de ajuda. Davi não gostou nem um pouco disso. Ele fez um escândalo, gritando e chorando, provavelmente esperando que nossa mãe interviesse e ficasse do lado dele como sempre fazia. Mas o pai permaneceu firme. Quando Davi percebeu que não seria punido por apanhar, que eu estava sendo defendido, ele gritou: eu odeio você. Odeio vocês dois. E correu de volta para o quarto, batendo a porta atrás de si. Após aquele incidente, Davi começou a se distanciar de mim. Ele finalmente entendeu que não podia mais me intimidar. Pelo menos não fisicamente. Ele sabia que se tentasse, eu revidaria. E que até o pai havia parado de apoiar suas palhaçadas. Pela primeira vez em muito tempo, senti que éramos iguais. Embora ele não pudesse mais me machucar fisicamente, ele recorria a insultos verbais quando nossos pais não estavam por perto. Seu comportamento piorou com a idade, tornando-se mais raivoso e impaciente a cada ano. Quando eu me aproximava com uma pergunta simples, ele me ignorava e se afastava, murmurando insultos como CDF ou perdedor em voz baixa. Se ele precisava me comunicar algo, ele passava a mensagem através de nossa mãe em vez de falar diretamente comigo. Era um jogo de poder patético e infantil. Quando eu a questionava sobre por que Davi não podia simplesmente falar comigo, ela me pedia para ser mais compreensivo. Ele está apenas passando por uma fase. Heitor, ela dizia com um suspiro. Você é um maduro. Deixa para lá. Eu não sabia dizer se era apenas a puberdade ou ódio genuíno. Com o tempo, lidar com sua constante agressão passiva se tornou insuportável. E eu ansiava por me mudar e ficar longe dele para sempre.
Pedi repetidamente a minha mãe que mediasse uma conversa entre nós para resolvermos nossos problemas. Mas ela sempre se recusava, dizendo que não queria se envolver. Quando perguntei sua opinião sobre por que Davi me tratava assim, ela simplesmente ignorava a pergunta. Ela escolheu a cegueira voluntária em vez de ser mãe. Eventualmente, eu parti para a universidade dos meus sonhos, tendo conseguido uma bolsa integral como um dos melhores alunos. Foi meu bilhete de saída. Meu pai deu uma festa para mim. Seu orgulho evidente na maneira como ele me dava tapinhas nas costas e me apresentava aos seus amigos. Até minha mãe parecia genuinamente orgulhosa. Um raro e fugaz momento de calor. No entanto, Davi permaneceu indiferente e distante, mal reconhecendo minhas conquistas. Ele ficou no canto da sala, mexendo no celular. Uma nuvem escura em um dia ensolarado. O dia em que parti para a universidade foi uma mistura de empolgação pelo futuro e um profundo alívio por escapar do ambiente doméstico tóxico. Os primeiros meses na Universidade de São Paulo foram libertadores. Fiz novos amigos, pessoas que me valorizavam por quem eu era. Gostei das minhas aulas, mergulhando fundo em ciência da computação, um assunto que me fascinava. Comecei a construir uma vida separada da atmosfera opressiva da minha infância. O medo constante dos ataques verbais de Davi se dissipou, me dando uma nova sensação de paz. Durante meu segundo ano, conheci minha esposa, Clara. Foi em uma festa de faculdade, um lugar que eu normalmente evitaria. Mas um amigo me arrastou. Ela estava perto do bar improvisado, rindo com suas amigas, e seu sorriso iluminava toda a sala. Começamos a conversar e nos conectamos imediatamente. Ela estudava enfermagem e tinha um calor e uma bondade que achei incrivelmente magnéticos. Vindo de uma família religiosa, ter filhos fora do casamento era mal visto. Então, quando descobrimos que ela estava grávida em nosso último ano, decidimos nos casar logo após a formatura. Nosso casamento foi uma cerimônia pequena, mas alegre, em um cartório local, apenas com nossos pais e alguns amigos próximos. Nossos pais ficaram felizes por nós, e celebramos em um restaurante próximo. Naquele momento, segurando sua mão, eu acreditava que Clara era o amor da minha vida. Eu sempre imaginei um relacionamento monogâmico, uma mulher para quem voltar para casa e compartilhar minha vida. Apesar de outras mulheres mostrarem interesse ao longo dos anos, nunca busquei nada porque estava genuinamente contente em meu casamento. Clara era a garota dos meus sonhos, e eu nunca quis machucá-la. Ela era a âncora que eu precisava, a base para a família estável e amorosa que eu nunca tive. No entanto, mais tarde descobri 2 incidentes de infidelidade em nosso casamento. A vida idílica que eu pensava estar construindo era um castelo de cartas. O primeiro foi um caso intermitente com seu colega de trabalho casado que durou vários anos. Algo que ela confessou em lágrimas depois que encontrei mensagens suspeitas em seu celular. O outro foi um breve caso com um ex-namorado durante uma visita à sua família. Alguns podem pensar que fui ingênuo por ficar. E olhando para trás, não posso discordar completamente. Cada vez, nos separamos por um tempo. E cada vez, eu escolhi perdoar minha esposa. Eu não queria criar nosso filho Henrique, em um lar desfeito. Eu acreditava que poderíamos superar esses obstáculos. O caso com o colega de trabalho aconteceu quando éramos jovens. E eu atribuía erros de juventude e mau julgamento. Por um período, as coisas pareceram melhorar. Embora eu nunca pudesse confiar totalmente nela novamente, fiz o meu melhor para deixar minhas dúvidas de lado. Eu sabia que, se escolhesse perdoar, teria que trabalhar genuinamente para um novo começo. Já se passaram 4 anos desde sua segunda traição, e eu me sentia confiante em minha decisão de dar a ela outra chance. Clara parecia ter mudado. Estávamos genuinamente felizes, planejando o futuro de nossa família, olhando casas maiores, falando sobre um segundo filho. O passado parecia uma cicatriz que havia sarado, um lembrete de uma dor que não era mais recente. No entanto, há 3 meses,
Meu mundo foi estilhaçado mais uma vez. Desta vez de forma tão completa que não haveria reconstrução. Ela revelou que estava tendo outro caso de longo prazo. E então ela lançou a bomba que destruiu tudo. Ela olhou para mim, sua expressão indecifrável, e sugeriu que nosso filho, meu Henrique, talvez não fosse meu. Suas palavras me atingiram como uma tonelada de tijolos. Uma mistura de choque, traição e descrença me dominou. Lutei para compreender a enormidade de sua confissão. Atordoado, consegui perguntar por quê. Porque ela havia guardado um segredo tão significativo, e como pode fazer algo tão devastador. Sua reação foi fria e indiferente, como se estivesse desapegada da dor que estava causando. Suas respostas vagas me deixaram com mais perguntas do que respostas. Foi um momento surreal e doloroso, confrontando a confiança despedaçada e a aterrorizante incerteza sobre minha própria família. Continuei pressionando Clara pela verdade, porque sentia que merecia saber quem era o pai da criança que eu vinha criando desde o nascimento. Finalmente, após horas de discussões dolorosas e circulares, ela admitiu: o homem com quem ela estava dormindo, o homem que poderia ser o pai biológico do meu filho, era Davi, meu irmão. Meus olhos se arregalaram em choque. O nome pairou no ar entre nós, denso e venenoso. Davi, repeti, a palavra com gosto de cinzas na minha boca. Como assim? Davi? Clara não me olhava. Ela encarava um ponto na parede, as mãos se contorcendo em seu colo. Ela explicou que ela e Davi se tornaram amigos quando eu a apresentei à minha família. Foi durante aquele primeiro longo recesso de fim de ano, quando ela ficou conosco. Eu me lembrava bem daquele tempo. Davi, que geralmente era tão frio e desdenhoso comigo, foi caloroso e educado com ela. Ele ria das piadas dela, fazia perguntas sobre seus estudos e até se oferecia para ajudá-la com as malas. Fiquei feliz, genuinamente feliz, porque não queria que Clara se sentisse mal recebida na minha família caótica. Pensei que talvez, apenas talvez, a presença dela pudesse preencher o abismo entre meu irmão e eu. Clara queria ser aceita na minha família. Então passava um tempo significativo com minha mãe sempre que possível. Elas cozinhavam juntas. E minha mãe, pela primeira vez, pareceu aprovar uma escolha que eu fiz. Clara notou o abismo entre Davi e eu e me questionou sobre isso uma noite. Quando estávamos sozinhos, eu me abri com ela. Contei sobre nosso relacionamento tenso, explicando que talvez nunca o consertássemos devido aos seus sentimentos não resolvidos e anos de ressentimento. Clara entendeu, ou pelo menos pareceu entender. Mas ela começou a incluir Davi em nossos passeios, esperando que isso nos ajudasse a criar laços. Sempre que planejávamos assistir a um filme, ela insistia em convidar Davi. Vai ser divertido, Heitor. Nós três. Ela dizia. E eu concordava com relutância. Sempre acabávamos assistindo a qualquer filme de ação que ele escolhesse. Durante esse tempo, Davi e eu trocamos algumas palavras, o que foi uma melhoria em comparação com seu tratamento silencioso de sempre. Eu vi isso como um progresso, uma pequena vitória orquestrada pela mulher que eu amava. Eu fui um tolo. Lembro-me de Clara e Davi passando tempo juntos, jogando videogame no porão. Eu ouvia suas risadas ecoando escada acima e sentia uma sensação de contentamento. Nunca pensei muito sobre isso. Eu confiava nela. Confiava que até mesmo meu irmão quebrado não cruzaria uma linha tão fundamental. Clara me disse que um dia, enquanto eu estava fora fazendo compras, Davi se abriu com ela sobre seus problemas. Ele estava passando por um término recente e se sentia vulnerável. Ele inventou uma história de solidão e incompreensão, pintando a si mesmo como o herói trágico de sua própria história. Ele iniciou uma amizade com ela, uma aliança secreta forjada em minha própria casa. Ela mencionou que ele flertava inofensivamente com ela quando eu não estava por perto. Pequenos elogios, um toque demorado em seu braço. Ela disse que ignorou no início, mas eventualmente, as coisas foram além de seu controle. A imagem da minha esposa e do meu irmão dormindo juntos,
Provavelmente na casa da minha infância. Talvez até na minha própria cama. Me deixou fisicamente doente. Tive que me apoiar no balcão da cozinha. Uma onda de náusea me dominando. Clara confessou que se sentiu culpada depois e o deixou. A história dela coincidia com sua decisão abrupta de ir para casa logo após o Natal, em vez de passar o ano novo comigo como havíamos planejado. Lembro-me de tentar convencê-la a ficar, confuso com sua súbita mudança de ideia. Mas ela foi inflexível em partir. Quando nos encontramos de volta na faculdade após as férias, ela estava alegre como sempre. Então não questionei nada. Apenas presumi que ela estava com saudades de casa. 2 semanas depois, descobrimos que ela estava grávida. Clara admitiu que não sabia se a criança era minha ou de Davi. Não havia como provar na época sem levantar questões impossíveis. Então ela escolheu ficar comigo, sabendo que eu era o irmão mais confiável, o responsável, aquele que proporcionaria uma vida estável. Eu sabia que você seria um bom pai, Heitor. Ela disse, como se isso devesse ser um elogio. Foi por isso que nos casamos. Não por amor puro. Não porque estávamos começando uma família juntos. Mas porque ela estava se precavendo. E eu era a aposta segura. Meu mundo parecia estar desabando. O filho que eu amava. O garotinho cujos joelhos ralados eu havia enfaixado. Cujas histórias de ninar eu lia todas as noites. Henrique talvez nem fosse meu. Seu riso. Seu sorriso. A forma como seu cabelo se enrolava na nuca, eu sempre vi pedaços de mim mesmo nele. Agora, eu me perguntava se estava apenas projetando, vendo o que queria ver. Minha voz era quase um sussurro. Você tem dormido com o Davi recentemente? Ela assentiu lentamente. Um movimento tão pequeno que quase não percebi. O prego final no caixão do nosso casamento. Ela revelou que eles sempre mantiveram contato. A química deles, ela disse, era incontestável. Eles se encontravam em hotéis, mentindo para mim sobre trabalhar até tarde ou encontrar amigos. Ela admitiu que metade de suas viagens de negócios, aquelas que eu apoiei e incentivei, eram na verdade escapadas românticas com ele. Por anos, minha vida havia sido uma peça de teatro elaborada. E eu era o único que não sabia suas falas. Por quê? Perguntei. A única palavra que consegui pronunciar. Por que você se casou comigo se queria meu irmão? Clara finalmente olhou para mim. E havia lágrimas em seus olhos. Mas pareciam vazias. Performáticas. Eu não queria ser a pessoa a terminar o casamento. Ela disse suavemente. Eu via você como um pai maravilhoso para o Henrique. Você era tão bom para ele. Para nós. Eu só cometi um erro. E não soube quando parar. Um erro. Ela chamou anos de engano calculado de um erro. Fico feliz que você me contou a verdade. Eu disse. Minha voz estranhamente calma. A tempestade de emoções dentro de mim era tão imensa que se tornou uma quietude estranha e perturbadora. Mas eu vou arrumar minhas coisas e sair agora. Ela começou a chorar de verdade então. Seus ombros tremendo. Ela pediu perdão e parecia esperar que eu gritasse com ela. Que berrasse e jogasse coisas. Ela estava preparada para uma briga. Em vez disso, caminhei calmamente até nosso quarto e peguei uma mala de cima do armário. Clara me seguiu. Seus apelos se tornando mais frenéticos. Se você me amasse, lutaria por mim. Ela chorou. Erros acontecem em todo casamento. Heitor, podemos resolver isso. Quando ela percebeu que eu não ia fazer nada, que suas lágrimas não tinham efeito, ela mudou de tática. E o Henrique? Ela disse, sua voz se elevando. Nosso filho vai ser afetado por um divórcio. Crianças não deveriam ser criadas em lares desfeitos. Parei de fazer as malas e me virei para encará-la. Lembrei a ela que talvez eu nem fosse o pai. Eu disse. Minhas palavras frias e precisas. Isso a fez chorar mais. E ela me acusou de ser cruel. Parecia que ela genuinamente acreditava que nada poderia me fazer querer deixar o casamento. Talvez fosse parcialmente minha culpa por ter deixado as coisas passarem no passado. Por perdoar suas traições anteriores.
Minha capacidade de perdoar havia se tornado uma fraqueza que ela podia explorar. Embora eu a amasse. Ou pelo menos a ideia dela. Percebi naquele momento que meu amor estava profundamente entrelaçado com a crença de que tínhamos um filho juntos. Que havíamos construído uma família a partir de nossas memórias compartilhadas da faculdade. Clara continuava insistindo que não era tarde demais para consertar as coisas. Mas eu lutei para acreditar nela. Eu não tinha mais paciência. A confiança era a base do nosso relacionamento. E ela a havia demolido com uma marreta. Suas palavras pareciam vazias e manipuladoras. Mesmo que eu a perdoasse, nunca poderia esquecer. Nunca poderia deixar de ver a imagem dela com o meu irmão. Sempre acreditei em perdoar erros porque somos todos seres humanos imperfeitos. Mas isso estava além de um erro. Isso foi uma traição da mais alta ordem. Uma decisão consciente de longo prazo de me enganar e desrespeitar da maneira mais dolorosa imaginável. Fechei minha mala e caminhei em direção à porta da frente. Ela ficou no meu caminho. Ainda chorando. Ainda implorando. Eu a contornei. Deixei-a chorando na porta e fiz check-in em um hotel. O quarto anônimo e estéril parecia mais um lar do que a casa que eu acabara de deixar. Na manhã seguinte, alimentado por uma noite sem dormir de raiva e luto, dirigi direto para a casa dos meus pais. Eu ia queimar tudo. Eu os encontrei na cozinha, desfrutando de uma manhã de domingo tranquila. Meu pai estava lendo o jornal, e minha mãe cantarolava enquanto fazia café. A domesticidade pacífica da cena parecia uma piada cruel. Não perdi tempo com formalidades. Revelei tudo sobre o caso da minha esposa com Davi, explicando como eles estavam dormindo juntos secretamente por anos. Desde aquela primeira visita de fim de ano, o choque em seus rostos foi inegável. O jornal do meu pai escorregou de suas mãos, e minha mãe deixou cair uma colher com um baque. Fiel à sua natureza, minha mãe foi a primeira a falar. E seu primeiro instinto foi defender seu menino de ouro. Isso não é possível. Ela insistiu, balançando a cabeça. Meu menino nunca faria uma coisa dessas com o próprio irmão. A Clara deve estar mentindo. Eu esperava por isso. Estava preparado. Tudo bem, eu disse, pegando meu celular. Você não precisa acreditar em mim. Vamos ouvir dele. Determinado a expor a verdade, pedi aos meus pais que ficassem em silêncio e me deixassem ligar para Davi na frente deles. Apenas fiquem quietos. Instruí. Minha voz dura. Vou pegá-lo de surpresa. Ele precisa acreditar que é uma conversa particular. Minha mãe parecia hesitante. Mas meu pai assentiu sombriamente. Seu rosto uma máscara de pedra. Disquei o número de Davi e coloquei o telefone no viva voz. Ele atendeu no terceiro toque. Sua voz preguiçosa e confiante. E aí? Beleza? Eu sei. Eu disse, indo direto ao ponto. Eu sei sobre você e a Clara. Houve uma pausa. Do que você está falando? Ele disse, tentando parecer confuso. Mas eu podia ouvir a ponta de pânico em sua voz. No início, ele negou veementemente, recusando-se a aceitar qualquer responsabilidade. Tentou rir da situação, me chamando de paranoico. No entanto, quando eu disse que Clara havia admitido tudo, seu tom mudou. Ele começou a culpá-la. Sua voz se tornando cruel. Essa garota não tem caráter. Ele cuspiu. Não é minha culpa se as mulheres se sentem atraídas por mim. Você sabe que eu sempre fui o irmão mais bonito. Quase ri de sua arrogância patética. Então você está admitindo? Insisti. Ninguém vai acreditar em você de qualquer maneira. Davi zombou. Sua confiança retornando. Todo mundo sabe que eu sou o filho de ouro. Eles vão pensar que você está apenas inventando porque está com ciúmes. Eu bufei. Um som seco e áspero. Obrigado, Davi. Eu disse. Minha voz pingando sarcasmo. Obrigado por confirmar a verdade. Olhei para meus pais. O rosto do meu pai estava branco de raiva. Minha mãe parecia que ia vomitar. Davi ficou quieto do outro lado da linha. A percepção do que ele acabara de fazer. De quem poderia estar ouvindo. Finalmente o atingiu. Espere. Quem está aí? Ele gaguejou,
tentando se explicar e salvar sua imagem. Heitor, o que você fez? Mas era tarde demais. A verdade estava exposta. E era mais feia do que qualquer um deles poderia ter imaginado. Minha mãe, ainda em choque, finalmente encontrou sua voz. Era um som trêmulo e quebrado. Davi, isso é verdade? Ela perguntou. Seus olhos arregalados com uma descrença horrorizada que estava lentamente se transformando em raiva. Responda-me. Você fez isso? Davi gaguejou uma tentativa fraca de justificar suas ações. Ele culpou todo mundo menos a si mesmo, tentando desesperadamente transferir a culpa para Clara. Ela que deu em cima de mim. Mãe, eu juro. Ela estava infeliz com o Heitor. Sempre reclamando. Eu só estava tentando ser um amigo. E ela se aproveitou de mim. Sua voz era um lamento patético. As desculpas de um homem criança que nunca foi responsabilizado por nada em sua vida. Ele estava jogando Clara debaixo do ônibus sem pensar duas vezes, pintando-a como uma predadora, e a si mesmo como a vítima inocente. Eu podia ver o conflito estampado no rosto da minha mãe. O instinto materno de proteger seu filho favorito estava em conflito com a verdade inegável e feia que ela acabara de ouvir de seus próprios lábios. O menino que ela havia mimado e defendido. Aquele que ela acreditava que não podia fazer mal. Agora estava exposto como um mentiroso. Um traidor da pior espécie. Pela primeira vez, vi um lampejo de algo além da adoração cega em seus olhos, quando ela pensava em Davi. Era uma mistura de decepção e uma raiva terrível que começava a surgir. Naquele momento carregado, senti uma estranha sensação de vindicação. Não era triunfo. Não exatamente. Era uma afirmação oca e silenciosa. Durante anos, eu havia suportado o tormento de Davi em silêncio. Minha dor descartada e invalidada pelas mesmas pessoas que deveriam me proteger. Agora, a verdade estava exposta. Crua e inegável. E os papéis estavam invertidos. Era Davi quem estava exposto. Sua imagem cuidadosamente construída do charmoso menino de ouro estilhaçada. Suas ações expostas para todos verem. Enquanto as palavras de Davi vacilavam. Suas mentiras se tornando cada vez mais emaranhadas. Meu pai, geralmente tão reservado em suas expressões, não conseguiu conter sua decepção. Seu rosto era uma máscara de fúria trovejante. Ele estendeu a mão. Seus olhos fixos no meu telefone. Me dê, disse ele. Sua voz um comando baixo. Passei o telefone para ele. Ele o segurou perto da boca. Os nós dos dedos brancos. Davi. Meu pai começou. Sua voz carregada com um peso de decepção que era mais esmagador do que qualquer grito poderia ser. Davi ficou em silêncio do outro lado. O que você fez não é apenas uma traição ao seu irmão. Continuou meu pai. Suas palavras lentas e medidas. Cada uma um golpe de martelo. É uma traição a esta família inteira. Você dormiu com a esposa do seu irmão. Você continuou o caso mesmo depois que eles se casaram. Depois que tiveram um filho. Suas ações têm consequências graves. Davi. E elas destruíram irreversivelmente a confiança que tínhamos em você. Ele fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras afundar no silêncio sufocante. Eu podia ouvir a respiração fraca e em pânico de Davi pelo alto-falante. Eu criei vocês dois para valorizar a família. A lealdade e a decência humana básica. O que você mostrou hoje desafia tudo o que eu já tentei ensinar. A voz do meu pai falhou com a emoção. Uma rara demonstração de vulnerabilidade. Seu completo desrespeito pelos sentimentos de seu irmão e a falta de respeito por seu casamento são inaceitáveis. Você não apenas o machucou, mas também destruiu os laços que unem nossa família. Sua mãe e eu somos parcialmente culpados pelo que você se tornou. Deixamos você se safar de muita coisa. Mas não vamos mais tolerar esse comportamento. A finalidade em seu tom era absoluta. Isso não era uma palestra. Era um veredito. A partir de hoje, declarou meu pai, sua voz se tornando de aço. Você está cortado. Os fundos para a faculdade que eu preparei para você estão congelados. Você terá que descobrir como pagar suas mensalidades por conta própria.
Também vou parar de financiar seu estilo de vida. O carro, o apartamento, o cartão de crédito, tudo se foi. Você acha que te torna mais homem dormir com mulheres casadas? Vamos ver como você se vira como homem sem o meu dinheiro. Durante tudo isso, mantive uma postura composta. Uma calma externa que desmentia a tempestade caótica de emoções dentro de mim. Inicialmente, eu queria gritar com Davi, liberar décadas de raiva reprimida. Mas ver meu pai desmantelar metodicamente seu mundo, peça por peça, foi a vindicação final. Foi melhor do que qualquer vingança que eu mesmo pudesse ter executado. Eu havia exposto sua verdadeira natureza. E ficou claro que ele subestimou completamente as consequências. Minha mãe, apesar dos protestos persistentes de Davi ainda audíveis pelo telefone, começou a dar desculpas para ele novamente. Uma defesa patética e reflexiva. Roberto, talvez devêssemos ouvi-lo. Ela começou. Sua voz fraca. Mas meu pai encerrou rapidamente a chamada, calando as tentativas desesperadas de Davi de explicar suas ações. Ele se virou para minha mãe, seus olhos brilhando com um fogo frio que ela não estava acostumada a ver. Não, ele avisou. Não se atreva a defendê-lo. Não desta vez. Depois, minha mãe se aproximou de mim. Seu rosto estava pálido e seus olhos cheios de lágrimas. Ela me abraçou. Fazia muito tempo que não compartilhávamos um momento assim. Anos desde que ela me ofereceu qualquer conforto físico genuíno. Mas naquele abraço, havia um entendimento não dito. Um apoio frágil e recém-descoberto. Em meio à turbulência familiar, ela olhou para mim. Realmente olhou para mim. E sussurrou: eu sinto muito, Heitor. Sinto muito por não ter acreditado em você todo esse tempo. Meu eu de 14 anos. O menino que chorava até dormir depois de ouvir que deveria se matar. Nunca poderia ter imaginado este momento. Ser justiçado. Ser visto e ser abraçado por minha mãe. Foi uma vitória agridoce. Nascida das cinzas de nossa família. Depois disso, meu pai se tornou meu aliado mais fiel. Ele me ajudou a encontrar um bom advogado para cuidar do divórcio de Clara. Ela e seu advogado tentaram jogar sujo, pedindo uma pensão significativa, já que eu ganhava mais do que ela. Mas seu caso documentado pesou muito a meu favor. A lei no Brasil é clara sobre a má conduta conjugal afetando o suporte conjugal. A infidelidade dela se tornou a pedra angular do meu caso. Também fizemos um teste de paternidade. Era apenas uma formalidade naquele momento. Mas precisávamos da confirmação legal. Os resultados chegaram uma semana depois. Foi confirmado que Davi era de fato o pai biológico da criança, que eu chamei de filho por 5 anos. A notícia foi incrivelmente dolorosa. Ainda pior do que descobrir a infidelidade de Clara. Este era um fato concreto e científico que eu não podia ignorar ou explicar. Eu estava furioso. O filho que eu amei e criei, o centro do meu universo, não era meu. Ele era um símbolo vivo da traição final do meu irmão e do engano da minha esposa. Por alguns dias, deixei a dor me consumir. Não fui trabalhar. Não atendi meu telefone. Apenas sentei no meu quarto de hotel estéril, encarando as paredes, deixando as ondas de dor me lavarem. No entanto, decidi permanecer forte. Eu não os deixaria me quebrar. Eu havia sobrevivido ao bullying de Davi e à negligência da minha mãe. Eu sobreviveria a isso também. Clara me implorou para continuar visitando Henrique. Ela argumentou que ele não deveria ser punido pela situação, que ele ainda me via como seu pai. Mas eu não conseguia. Não suportava vê-lo. Toda vez que olhava para o rosto dele, eu me lembrava de Davi. Eu via os olhos do meu irmão. Seu sorriso. Seus trejeitos. Era um lembrete constante e agonizante da traição. Eu odiava isso. Sabia que não era culpa do menino. Mas a dor era muito recente. Vê-lo seria como cutucar uma ferida que nunca cicatrizaria. Eu disse a ela que precisava de espaço. Talvez para sempre. Depois que meu divórcio foi finalizado, senti uma sensação de liberdade me invadir. Mudei-me para meu próprio apartamento de solteiro no centro de São Paulo. Um apartamento moderno com vista para a cidade,
Parecia surreal morar sozinho. Eu havia me casado tão jovem e nunca tive a chance de experimentar a verdadeira independência. Mas minha natureza independente me permitiu adaptar-me rapidamente ao meu novo estilo de vida. E descobri que gostava muito. Redescobri velhos hobbies. Passei fins de semana fazendo trilhas e me reconectei com amigos da faculdade. Eu estava, lenta e cuidadosamente, reconstruindo minha vida do zero. 2 semanas atrás, meu pai ligou para me dizer que estava mudando oficialmente seu testamento. Ele era um homem de palavra. Não queria deixar nada para Davi. Meu pai é incrivelmente teimoso. E uma vez que decidiu cortar Davi de sua vida, ele manteve sua decisão. Davi tentou entrar em contato com nossos pais, enviando mensagens suplicantes e deixando mensagens de voz desesperadas. Ele até apareceu na porta deles, implorando por perdão, mas eles se recusaram a deixá-lo entrar. Até minha mãe, que geralmente cedia aos ataques de Davi, parecia ter terminado com ele. Embora deva ter sido a coisa mais difícil que ela já teve que fazer, ela apoiou a decisão do meu pai. Davi nunca me mandou uma mensagem para se desculpar pelo que havia feito. Nenhuma palavra de remorso. Isso mostrava que ele não se arrependia de suas ações. Ele apenas se arrependia das consequências. Ele estava apenas chateado por ter sido cortado do dinheiro de nossos pais. Pai me disse que planejava deixar tudo para mim, garantindo que Davi não pudesse contestar mais tarde. Ele contratou um advogado para tornar o testamento à prova de balas. Ele deixaria a Davi apenas R$1. Um gesto final e simbólico de sua deserdação. Meus olhos se arregalaram em choque quando meu pai listou seus bens. Ele havia trabalhado duro a vida inteira, investindo com sabedoria, incluindo seus ativos, fundo de aposentadoria e seguro de vida. O total chegava a quase R$10 milhões. A única condição em seu testamento era que, se meu pai falecesse antes da minha mãe, ela continuaria morando na casa deles. Embora a propriedade fosse transferida para mim, eu não me importava nem um pouco com isso. Na verdade, eu queria cuidar da minha mãe em seus últimos dias. Apesar de tudo, ela ainda era minha mãe. De alguma forma, Davi descobriu sobre isso. Ele não conseguia contatar nossos pais, que agora bloqueavam suas chamadas. Então, ontem, ele me ligou. Foi a ligação que deu início a esta história. Sua última e desesperada tentativa de fazer as pazes. Não porque estivesse arrependido, mas porque estava quebrado. Ele explicou como estava lutando com a faculdade, como as contas estavam se acumulando agora que o apoio do pai havia desaparecido. Ele me disse que depois que Clara descobriu a paternidade da criança, ela o vinha importunando por pensão alimentícia, enviando-lhe cartas de seu advogado. Ele era legalmente obrigado a prover o filho que nunca quis. A ironia era palpável. Ele disse que não tinha dinheiro e estava procurando empregos de meio período, mas não conseguia encontrar nada que pagasse o suficiente para cobrir sua mensalidade e suas novas e indesejadas responsabilidades. Ele me implorou para falar com nossa família, para convencê-los a lhe dar uma segunda chance. Podemos começar de novo, Heitor. Ele suplicou, sua voz fina e fraca. Somos irmãos. Você é o único que pode consertar isso. Eu realmente preciso da sua ajuda. Eu ri na cara dele. Foi a ligação que descrevi no início. Aquela em que eu disse a ele que deveria ter pensado nas consequências antes de destruir minha vida. Lembrei-lhe que ele foi quem escolheu este caminho. Ele havia feito sua cama com minha esposa. E agora tinha que deitar nela. Davi argumentou que eu estava sendo injusto. Que Clara também era culpada. Eu concordo. Eu disse a ele. Minha voz desprovida de emoção. Ela é. E eu me divorciei dela. Eu a cortei da minha vida. Assim como estou cortando você da minha. Eu a tornei sua responsabilidade. Então não se atreva a me ligar para reclamar dela ou da criança. Estas são as consequências de suas próprias ações. Davi, suas e dela. Não minhas. Davi começou a levantar a voz. A velha raiva arrogante se acendendo. Você sempre foi assim, tão presunçoso. Mas eu o interrompi, cortando-o no meio da frase.
Escute-me. Eu disse, minha voz baixando para um tom perigoso. Você precisa entender uma coisa. As regras mudaram. Você não é mais o filho favorito nesta família. Você é a ovelha negra. Você é o homem que dormiu com a esposa do próprio irmão e destruiu nossa família. É isso que você é agora. Naquele momento, Davi começou a chorar. O som foi chocante. Um soluço gutural e de peito cheio que ecoou pelo telefone. Ele me contou como todos, incluindo nossos avós, tios e tias, se voltaram contra ele. A rede de fofocas da família funcionou rápido, e sua traição era de conhecimento comum. Embora isso fosse verdade, não era mais minha preocupação. Seu exílio social era um problema criado por ele mesmo. Acabou, eu disse a ele. As palavras com gosto de liberdade. Nunca mais me ligue. Eu não te considero mais meu irmão. Eu desliguei. Desde então, repassei essa conversa em minha mente. Apesar do meu ódio pelo meu irmão, eu nunca o tinha ouvido chorar daquele jeito. Pelo menos não com desespero genuíno. Não desde que éramos crianças pequenas. Não vou mentir. Doeu um pouco ouvi-lo tão desamparado. Uma pequena e tola parte de mim. A parte que ainda se lembrava de construir fortes na sala de estar e pegar vagalumes no quintal. Sentiu uma pontada de algo que poderia ter sido pena. Então, acho que estou aqui, contando essa história para estranhos na internet. Para perguntar se devo falar com nossos pais sobre ele. Ou se eu seria um tolo se o fizesse. Eu precisava saber se minha frieza era justificada, ou se era apenas outra forma de crueldade. Um ciclo que eu estava perpetuando. Contei essa história na internet. E os comentários vieram aos montes. Uma avalanche de opiniões e conselhos. Uma esmagadora maioria me disse para manter minha posição. Que Davi só estava arrependido por ter sido pego. Alguns me chamaram de cruel por cortar o contato com Henrique. Mas eu tive que explicar meu raciocínio. Eu postei uma atualização. Atualização 1. Oi a todos. Muitos de vocês têm perguntado por que não estou mais em contato com meu filho, Henrique. E alguns até me chamaram de cruel. Preciso explicar que não me sinto confortável criando o filho de outro homem. Esta não é uma situação de enteado. Fui levado a acreditar que Henrique era meu filho, minha própria carne e sangue. Apenas para descobrir mais tarde que ele é na verdade filho do meu irmão Davi. Naturalmente, essa revelação doeu profundamente. E chorei por dias. A principal razão pela qual não quero nenhum contato com Henrique é que não quero mais a Clara na minha vida. Se eu permanecer conectado ao filho dela, ela encontrará uma maneira de reentrar na minha vida. E preciso do meu espaço para me curar. Vocês podem pensar que sou cruel ou egoísta, mas não consigo mais vê-lo. Pelo menos não por muito tempo. Ver seu rosto é um lembrete da pior traição que uma pessoa pode suportar. A segunda atualização veio alguns dias depois, após uma conversa tensa com meus pais. A maioria dos comentaristas online adivinhou corretamente como Davi descobriu sobre o testamento tão rapidamente. Atualização 2. A maioria de vocês adivinhou corretamente que foi minha mãe quem informou Davi sobre meu pai mudar o testamento. A lealdade dela, mesmo depois de tudo, ainda estava fraturada. Esse conhecimento levou Davi a me ligar como último recurso para consertar as coisas. Confrontei-a na frente do meu pai. Não gritei. Apenas perguntei, por quê? Mãe, por que você ainda o está protegendo? Ela desabou, soluçando, dizendo que eu já havia punido Davi o suficiente e que ele havia aprendido a lição. Meu pai, que estava em silêncio até aquele ponto, levantou-se. Ele disse firmemente à minha mãe que se ela acreditava que o que Davi fez era perdoável, então ele não poderia mais continuar casado com ela. Ele disse que nunca poderia perdoar tal traição da confiança familiar. Essa ameaça, o primeiro ultimato real que ele já deu a ela em seus 40 anos de casamento, silenciou minha mãe. Meu pai deixou claro que se ela falasse com Davi novamente e descobríssemos, ela poderia fazer as malas e ir embora. Como mencionei, meu pai é um homem muito teimoso. Espero que minha mãe aprenda com seus erros desta vez. A ameaça funcionou. Minha mãe
Diante da escolha entre seu amor conivente por um filho e sua vida inteira com o marido, finalmente escolheu meu pai. Ela escolheu os restos de nossa família desfeita. Os meses que se seguiram foram um período de reconstrução silenciosa. Foquei no meu trabalho, ganhando uma promoção e um aumento significativo. A renda extra era boa, mas era a distração que eu realmente precisava. Mergulhei em problemas complexos de codificação, encontrando um estranho conforto na lógica e na ordem do mundo digital. Um forte contraste com o caos da minha vida pessoal. Meu relacionamento com meus pais entrou em uma nova fase. Meu pai e eu começamos a jogar golfe todo fim de semana. No campo, em meio ao foco silencioso do jogo, conversamos mais do que em toda a minha vida. Ele me tratava mais como um amigo do que como um filho, compartilhando histórias de sua juventude, pedindo minha opinião sobre investimentos e ouvindo minhas próprias lutas com uma empatia recém-descoberta. Parecia que estávamos recuperando o tempo perdido. Minha mãe era mais complicada. Ela estava quieta, quase retraída, navegando em seu próprio luto e culpa. Ela claramente sentia falta de Davi, seu menino de ouro, mas honrou os desejos de meu pai e ficou longe dele. A casa parecia mais calma sem a tensão constante de suas lealdades divididas. Ela começou a se concentrar mais em mim, perguntando sobre meu dia, cozinhando minhas comidas favoritas quando eu ia jantar. Era uma tentativa tensa e desajeitada de consertar uma vida inteira de negligência. Mas era uma tentativa. Aceitei com cautela, mantendo meu coração guardado. A última vez que ouvi falar de Davi foi de um primo meu, que o encontrou em um posto de gasolina. Meu primo disse que Davi parecia mal. Ele andava pedindo dinheiro a todos na família, mas a fonte havia secado. Ninguém queria ser associado a ele. Eventualmente, ele teve que largar a faculdade porque não podia pagar as mensalidades. Ele e Clara estavam morando juntos em um apartamento apertado e decadente do outro lado da cidade. Ele encontrou um emprego de meio período como mecânico, suas mãos agora cobertas de graxa em vez de segurar livros didáticos. Aparentemente, eles estavam criando Henrique juntos. De uma forma distorcida. Era uma coisa boa. Uma criança merecia ser criada por seus pais, mesmo que esses pais fossem duas das pessoas mais destrutivas que eu já conheci. Nunca discuti sobre Davi com meus pais. E eles também não tocaram no assunto. Seu nome se tornou uma palavra proibida em nossa casa. Um fantasma que assombrava os espaços vazios. Para todos que estão perguntando, estou indo muito bem. Como mencionei, fui promovido no meu trabalho há 2 meses. Então meu salário melhorou significativamente. Não tenho saído com ninguém, pois sinto que ainda preciso de tempo e espaço para me curar. A ferida era profunda. E eu sabia que tentar preencher o vazio com alguém novo seria um desserviço para eles e para mim. Comecei a fazer terapia, algo que nunca teria considerado antes. Minha terapeuta, uma mulher gentil e direta chamada Doutora Helena Matos, me ajudou a desvendar as complexas camadas do trauma da minha infância e do luto do meu casamento. Falamos sobre o favoritismo da minha mãe, a crueldade de Davi e meus próprios padrões de buscar validação de pessoas incapazes de dar. Foi um trabalho difícil e doloroso, mas lentamente, pude sentir o gelo ao redor do meu coração começando a derreter. Eu pensei que esse era o fim da história. Pensei que poderia finalmente fechar aquele capítulo da minha vida. Eu estava errado. O passado ainda não tinha terminado comigo. Uma noite, cerca de 5 meses após minha última atualização, recebi outra ligação de um número desconhecido. Quase ignorei, mas algo me compeliu a atender. Alô? Eu disse cautelosamente. Heitor? É a Clara. A voz dela estava diferente. O tom suplicante e choroso de nossas últimas conversas havia sumido. Estava plana, fria e com algo que eu não conseguia identificar. O que você quer? Clara? Perguntei, meu corpo se tensionando. Preciso te ver, disse ela. É sobre o Henrique. Algo está errado. Meu sangue gelou. Como assim? Errado? Ele está bem? Apesar de tudo,
Um choque de medo percorreu meu corpo. Ele está doente. Heitor, disse ela. E então ela desferiu o golpe que eu nunca vi chegando. Os médicos. Eles acham que é genético. Eles precisam testar membros da família. Eles precisam testar você. A linha ficou em silêncio. Mas minha mente estava gritando. Me testar para quê? Do que você está falando? Clara? Davi é o pai dele. Eles deveriam estar testando o Davi. Deveriam estar testando a família dele. Eles testaram. Disse ela. Sua voz caindo para quase um sussurro. Eles testaram o Davi. Eles testaram sua mãe. Seu pai. Nada bateu. Os marcadores genéticos que eles estão procurando não estão lá. Heitor. Os médicos acham que pode ser um gene recessivo raro. Pode vir de qualquer um dos lados. Mas eles precisam descartar tudo. O lado da família do Davi não está fornecendo as respostas que eles precisam. Eles perguntaram sobre você. Eles sabem que você foi registrado como pai dele nos primeiros 5 anos de vida. Caí em uma cadeira. Minhas pernas de repente incapazes de me sustentar. Uma condição genética rara. Parecia algo saído de um drama médico. Não da minha vida. O que há de errado com ele? Perguntei. Minha voz rouca. Ele tem ficado doente com frequência. Explicou ela. Sua voz falhando pela primeira vez. Febres. Fadiga. Eles pensaram que eram apenas doenças infantis. Mas ele não está melhorando. Fizeram alguns exames de sangue e encontraram algumas anormalidades. Eles estão preocupados com a medula óssea dele. Mencionaram algo chamado anemia aplástica. Mas não têm certeza. Eles precisam de mais testes. Eles precisam testar você. Heitor. Por favor. Ele é apenas um garotinho. Meu primeiro instinto foi raiva pura e não adulterada. Como ela se atrevia? Como ela se atrevia a rastejar de volta para mim agora? Usando a criança sóbria qual mentiu para me puxar de volta para o vórtice de caos deles? Meu segundo instinto foi uma negação fria e afiada. Este não era meu problema. Eu havia traçado uma linha na areia. Eu os havia cortado. Henrique não era meu filho, mas meu terceiro instinto. Aquele que surgiu de um lugar mais profundo que a raiva ou a lógica. Foi uma onda doentia de medo pelo menino. Lembrei-me dele como uma criança pequena. Suas mãos gordinhas segurando meu dedo. Lembrei-me do peso dele em meus braços enquanto dormia. Do som de suas risadas enquanto eu o perseguia pelo parque. 5 anos da minha vida foram dedicados a amá-lo, a protegê-lo. Você não pode simplesmente desligar isso como um interruptor. Por que eu deveria te ajudar? Perguntei, minha voz mais fria do que eu pretendia. Por que eu deveria fazer qualquer coisa por você ou pelo filho de Davi? Porque uma vez você o amou. Ela disse simplesmente. E as palavras foram uma faca no meu estômago. E porque ele pode morrer se você não o fizer. O que quer que você pense de mim? O que quer que você pense de Davi? Henrique é inocente em tudo isso. Ele não merece isso. Ela estava certa. E eu a odiava por isso. Eu a odiava por estar certa. Por me colocar nesta posição impossível. Ajudá-lo significava reabrir uma ferida que lutei tanto para fechar. Significava vê-la novamente. Significava potencialmente ver Davi novamente. Significava voltar ao passado. Mas não ajudar. Não ajudar poderia significar que uma criança inocente, sofreria. Tudo bem, eu disse. A palavra parecendo uma traição a mim mesmo. Diga-me onde e quando. O hospital era um lugar estéril e impessoal que cheirava a antisséptico e desespero silencioso. Vi Clara na sala de espera. Parecendo menor e mais frágil do que eu me lembrava. O estresse havia cobrado seu preço. Havia olheiras escuras sob seus olhos. E ela havia perdido peso. Não nos abraçamos. Mal nos olhamos nos olhos. O ar entre nós estava denso com uma história não dita. Ela me deu o resumo. Henrique havia sido internado há 2 dias. Sua condição piorara. Os médicos estavam fazendo uma bateria de exames, e precisavam de uma amostra de sangue minha, para completar um painel de sequenciamento genético. Uma enfermeira chamou meu nome. E eu a segui para uma pequena sala.
O processo foi rápido e indolor. Apenas uma pequena picada no meu braço. Mas enquanto observava o frasco se encher com o meu sangue vermelho escuro, senti como se estivesse doando uma parte de mim que nunca mais recuperaria. Eu não vi Henrique. Clara disse que ele estava dormindo, e os médicos não queriam que ele fosse perturbado. Não sabia se estava aliviado ou desapontado. Disse a mim mesmo que era melhor assim. Depois de dar minha amostra, virei-me para sair. Eu havia feito o que ela pediu. Minha obrigação estava cumprida. Heitor, espere. Clara chamou quando cheguei à porta. Parei, mas não me virei. Obrigada, disse ela. Sua voz suave. Eu sei que você não precisava fazer isso. Saí sem dizer mais uma palavra. O caminho para casa foi um borrão. Minha mente era um turbilhão de emoções conflitantes. Raiva de Clara por sua manipulação. Ressentimento de Davi por sua própria existência, e uma tristeza profunda e dolorosa pelo menino deitado em uma cama de hospital. Uma semana depois, recebi uma ligação de um número que não reconheci. Era o Dr. Evans, o hematologista pediátrico responsável pelo caso de Henrique. Senhor Oliveira, disse ele, seu tom profissional, mas grave. Estou ligando sobre os resultados dos exames de Henrique. Recebemos seu painel genético e encontramos algo que acho que você deveria saber. Ok, eu disse, meu coração começando a bater forte. O que é? É sobre a paternidade de Henrique, disse ele. Entendo que houve um teste feito anteriormente, durante o processo de divórcio. Isso mesmo, eu disse. Confirmou que Davi Oliveira é o pai. Houve uma pausa do outro lado da linha. Bem, senhor Oliveira, disse o Dr. Evans, e suas próximas palavras viraram o mundo de cabeça para baixo. De acordo com nossos testes, que são muito mais abrangentes do que um teste de paternidade padrão, há uma probabilidade de 99,99% de que você seja o pai biológico de Henrique. Davi Oliveira não é. Eu não conseguia respirar. O telefone escorregou da minha mão, caindo no chão de madeira. Caí de joelhos. A voz do médico ainda um som fraco e metálico vindo do receptor descartado. Não era possível. O teste, o divórcio, a confissão de Clara. Era tudo uma mentira. Mas qual parte? Peguei o telefone, pressionando-o de volta ao meu ouvido. O que você disse? Sussurrei. Você é o pai dele. Senhor Oliveira, repetiu o Dr. Evans. Sua voz gentil agora, como se entendesse a magnitude do que estava dizendo. E não é só isso. Henrique herdou o marcador genético para a anemia plástica de você. Parece que você é um portador do gene recessivo, mas é assintomático. Clara também é portadora. A combinação de seus genes é o que causou a doença de Henrique. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, formando uma imagem mais monstruosa do que eu jamais poderia ter concebido. O teste de paternidade original. Por que estava errado? Foi um erro? Um laboratório defeituoso? Ou foi outra coisa? Minha mente voltou à confissão de Clara. A história dela tinha sido tão detalhada, tão convincente. O caso, a culpa, a decisão de ficar comigo porque eu era o confiável. Foi tudo uma invenção. E se sim, por quê? Porque ela mentiria sobre algo tão fundamental. Porque ela nomearia meu próprio irmão como seu amante se não fosse verdade? E então pensei em Davi. Sua negação inicial. Depois sua admissão arrogante ao telefone. Não é minha culpa se as mulheres se sentem atraídas por mim. Ele havia confirmado a história. Ele havia desempenhado seu papel na mentira. Os dois. Eles conspiraram juntos. Eles inventaram toda essa história. Essa narrativa elaborada e cruel. E para quê? Desliguei com o médico. Minha mente acelerada. Eu precisava de respostas. Dirigi de volta ao hospital. Meus nós dos dedos brancos no volante. Encontrei Clara na mesma sala de espera. Uma figura solitária em um mar de ansiedade. Você mentiu, eu disse. Minha voz tremendo com uma raiva tão profunda que era quase silenciosa. O tempo todo. Você mentiu sobre tudo. Ela olhou para cima.
E pela primeira vez, vi medo genuíno em seus olhos. Heitor, eu posso explicar. Explicar o quê? Exigi, minha voz se elevando. Explicar como você me deixou acreditar que meu filho não era meu por mais de um ano? Explicar por que você arrastou meu irmão para isso? Por quê? Clara, por que você faria isso comigo? Por que você faria isso com o Henrique? Lágrimas escorriam por seu rosto enquanto a história finalmente desabava. A verdade era mais simples e muito mais patética do que qualquer ficção que eu pudesse imaginar. Não houve um caso de longo prazo com Davi. Houve uma noite. Apenas uma vez. Aconteceu durante aquela primeira visita de fim de ano. Um erro estúpido e bêbado do qual ela se arrependeu imediatamente. Quando descobriu que estava grávida 2 semanas depois. Entrou em pânico. Ela não sabia quem era o pai. E estava apavorada. Ela confessou a Davi. E juntos, eles bolaram um plano. Davi, vendo uma oportunidade de me machucar da maneira mais profunda possível, concordou em seguir com a história. Se o bebê fosse dele, ele poderia esfregar na minha cara. Se fosse meu, ele ainda poderia usar a mentira para destruir meu casamento e minha felicidade. Para ele, era uma situação ganha-ganha. O teste de paternidade durante o divórcio tinha sido um daqueles kits online baratos e sem validade legal. Clara admitiu que ela mesma havia coletado a amostra da bochecha de Davi e a enviado. Foi uma mentira construída sobre uma mentira. Quando Henrique ficou doente e os médicos começaram a fazer perguntas sobre o histórico médico da família, o castelo de cartas deles começou a desmoronar. A genética de Davi não batia. A mentira estava se desfazendo. E ela não teve escolha a não ser me ligar. A única pessoa que poderia fornecer as respostas reais. Então você me deixou abrir mão do meu filho. Eu disse, as palavras parecendo pedras na minha garganta. Você me deixou abandonar meu próprio filho, acreditando que ele era o produto do seu caso com meu irmão. Tudo porque você foi covarde demais para enfrentar as consequências de um erro estúpido. Ela só conseguiu assentir. Seu corpo sacudido por soluços. Sinto muito. Ela sussurrou. Sinto muito. Muito mesmo. Mas sinto muito não era suficiente. Nunca seria suficiente. Eles não apenas quebraram meu coração. Eles roubaram um ano da vida do meu filho de mim. E agora? Meu filho estava doente. Ele estava doente por minha causa. Por causa dos genes defeituosos que passei para ele. E eu nem estava lá por ele. Onde ele está? Exigi. Eu quero ver meu filho. Clara me guiou por um conjunto de portas duplas para a ala pediátrica. Os animais de desenho animado alegres pintados nas paredes pareciam uma zombaria da ansiedade estéril que pairava no ar. O quarto de Henrique ficava no final do corredor, espiando pela pequena janela na porta. Eu o vi. Ele era tão pequeno na cama de hospital grande demais. Sua pele pálida. Um tubo de soro preso à sua mãozinha. Meu filho. Meu filho. As palavras ecoavam na minha cabeça. Um mantra de descrença e amor avassalador. A raiva que eu sentia de Clara e Davi foi momentaneamente eclipsada por uma onda de luto pelo tempo que perdi. E um instinto feroz e protetor que rugiu para a vida dentro de mim. Empurrei a porta e entrei. O bip silencioso do monitor era o único som. Os olhos de Henrique se abriram quando me aproximei de sua cama. Ele olhou para mim. Seu olhar nublado pela febre e confusão. Papai? Ele sussurrou. Sua voz fraca e rouca. A palavra estilhaçou o que restava da minha compostura. Ajoelhei-me ao lado de sua cama, pegando sua mão livre na minha. Parecia tão frágil. Sim, campeão, eu disse. Minha própria voz embargada de emoção. O papai está aqui. Fiquei com ele por horas. Muito depois de Clara ter se retirado para a sala de espera. Nos dando espaço. Li histórias para ele de uma cópia gasta de Onde Vivem os Monstros. Assim como eu costumava fazer. Contei a ele sobre meu novo apartamento. Sobre a promoção no meu trabalho. Sobre todas as coisas bobas e mundanas que ele havia perdido. Ele estava fraco demais para dizer muito. Mas ouviu. Seus olhos nunca deixando meu rosto. Eu estava em casa. Eu havia voltado para casa.
Para o meu filho. As semanas seguintes foram um borrão de visitas ao hospital, consultas com médicos e noites sem dormir. O Dr. Evans explicou a condição de Henrique para mim em detalhes. Anemia plástica significava que sua medula óssea não estava produzindo células sanguíneas novas o suficiente. Seu sistema imunológico estava comprometido, deixando-o vulnerável a infecções. As opções de tratamento eram limitadas e assustadoras: transfusões de sangue para controlar os sintomas, terapia imunossupressora e a opção mais promissora, mas também a mais difícil, um transplante de medula óssea. Para um transplante ser bem-sucedido, eles precisavam de um doador com um tipo de tecido compatível. Irmãos são muitas vezes a melhor combinação, mas Henrique era filho único. A próxima melhor esperança era um dos pais. Clara foi testada imediatamente, mas ela era apenas uma correspondência parcial. Então, foi a minha vez. Como seu pai biológico, havia uma chance de eu ser o doador perfeito. A espera pelos resultados foi agonizante. Durante esse tempo, tornei-me uma presença permanente no hospital. Montei um escritório improvisado no canto do quarto de Henrique, trabalhando remotamente para poder ficar ao seu lado. Clara e eu existíamos em um estado de trégua tensa. Nosso terror compartilhado pela saúde de nosso filho forjou uma aliança frágil e temporária. Não falamos sobre o passado. Não falamos sobre Davi. Nosso mundo inteiro havia se encolhido às quatro paredes daquele quarto de hospital. Nossas conversas limitadas a atualizações médicas e às necessidades diárias de Henrique. Uma noite, enquanto eu estava sentado ao lado da cama de Henrique, enquanto ele dormia, Davi apareceu. Eu não o via desde o dia em que o expus aos nossos pais. Ele parecia magro e cansado, uma sombra do menino de ouro arrogante que costumava ser. Ele ficou sem jeito na porta, seus olhos dardejando entre mim e a pequena figura na cama. Ouvi dizer que ele estava doente, disse ele, sua voz quase inaudível. Saia, eu disse sem olhar para ele. Minha voz era baixa, mas carregada de veneno. Heitor, eu queria vê-lo. Ele gaguejou. A Clara me contou o que aconteceu. Sobre os exames. Sobre tudo. Finalmente me virei para encará-lo. Uma raiva fria e dura se solidificando em meu peito. Você não tem o direito de estar aqui. Eu disse. Você não tem o direito nem de dizer o nome dele. Você ajudou a roubá-lo de mim. Você me deixou acreditar que ele não era meu filho. Você ficou parado e me viu abandonar meu próprio filho. Por quê? Para quê? Só para me machucar? Ele teve a decência de parecer envergonhado. Eu não sei. Ele murmurou, encarando o chão. Começou como uma mentira estúpida. E simplesmente saiu do controle. Eu estava com raiva de você. Do pai. Eu queria ver você falhar. Fui um covarde. Você é menos que um covarde. Eu cuspi. Você é um parasita. Você se alimenta da miséria dos outros porque é patético demais para criar qualquer felicidade própria. Ele recuou como se eu o tivesse esbofeteado. Sinto muito. Ele sussurrou. Heitor. Eu sinto muito. Seu arrependimento não vale nada para mim. Eu disse, virando as costas para ele. Agora saia deste quarto antes que eu chame a segurança para removê-lo. Ele demorou um momento a mais. Depois se virou e foi embora. Ouvi um soluço engasgado pouco antes da porta se fechar. Não senti nada. A dor dele não significava absolutamente nada para mim. No dia seguinte, o Dr. Evans me chamou em seu escritório. Temos os resultados do seu teste de compatibilidade, disse ele. Sua expressão cautelosamente otimista. Heitor, você é uma combinação perfeita. O alívio me invadiu com tanta intensidade que minhas pernas fraquejaram. Eu era uma combinação perfeita. Eu poderia salvar meu filho. O procedimento de transplante foi agendado para a semana seguinte. Era um processo complexo e arriscado. Primeiro, eles usariam quimioterapia para eliminar completamente a medula óssea defeituosa existente de Henrique, deixando seu sistema imunológico indefeso. Em seguida, eles colheriam células-tronco da minha medula óssea e as transplantariam para ele.
A esperança era que minhas células saudáveis migrassem para seus ossos e começassem a produzir novas células sanguíneas saudáveis. Na noite anterior ao procedimento, sentei-me com Henrique, segurando sua mão. Ele estava com medo. Eu estava com medo. Vai doer, papai? Ele perguntou. Sua voz pequena. Eles vão te dar um remédio para você não sentir nada. Prometi, acariciando seu cabelo. E quando você acordar, vai começar a melhorar. Vou te dar algumas das minhas células super fortes. E elas vão lutar contra todas as coisas ruins. Você vai ficar bem. Eu estava dizendo as palavras tanto para mim quanto para ele. Minha parte do procedimento foi relativamente simples. Embora dolorosa, eles me colocaram sob anestesia geral e usaram agulhas grandes para extrair medula dos meus ossos do quadril. Quando acordei, estava dolorido e grogue. Mas meu único pensamento era em Henrique. O período de espera após o transplante foi a parte mais difícil da minha vida. Por 2 semanas, Henrique ficou em isolamento, seu corpo lutando para aceitar as novas células. Observamos suas contagens sanguíneas com a respiração suspensa, rezando por qualquer sinal de melhora. Foi um processo lento e exaustivo. Havia dias bons e dias ruins. Dias cheios de esperança e dias cheios de um medo aterrorizante. Durante esse tempo, meus pais foram uma fonte constante de apoio. Meu pai visitava todos os dias, trazendo-me comida e sentando-se comigo por horas em companhia silenciosa. Minha mãe, atormentada pela culpa por seu papel na destruição da família, dedicou-se a ajudar de todas as maneiras que podia. Ela organizou uma corrente de refeições, limpou meu apartamento e rezou incessantemente. Sua transformação foi notável. A crise havia despojado seus preconceitos de uma vida inteira, deixando apenas o amor desesperado de uma mãe por seu neto. Uma tarde, cerca de 3 semanas após o transplante, o Dr. Evans entrou no quarto, um sorriso largo no rosto. Ele segurava um prontuário. Temos boas notícias, anunciou ele. A contagem de glóbulos brancos de Henrique está subindo. A nova medula está começando a pegar. O transplante está funcionando. Eu desabei e chorei. Bem ali no meio do quarto do hospital. Abracei meu pai. Abracei minha mãe. Em um momento de alívio compartilhado e avassalador. Até abracei a Clara. Nós conseguimos. Meu filho ia viver. O caminho para a recuperação foi longo. Henrique teve que permanecer no hospital por mais um mês. Seu sistema imunológico se reconstruindo lentamente. Mas a cada dia que passava, ele ficava mais forte. A cor voltou às suas bochechas. Sua risada, um som do qual eu sentia uma falta desesperada, começou a encher o silencioso quarto de hospital mais uma vez. O dia em que ele finalmente recebeu alta foi um dos mais felizes da minha vida. Eu o carreguei para fora do hospital, o sol quente em nossos rostos. Ele ainda estava fraco, mas estava vivo. E era meu. No rescaldo, a vida encontrou um novo normal. Recebi a guarda total de Henrique. Clara, reconhecendo seus profundos erros e instabilidade, concordou que era o melhor. Ela tinha direito a visitas. Mas Henrique morava comigo. Nosso relacionamento permaneceu funcional pelo bem de Henrique. Mas a confiança e o amor se foram para sempre. Meus pais, tendo testemunhado a quase perda de seu neto, tomaram uma decisão. Meu pai me ligou uma noite e pediu que eu fosse até lá. Quando cheguei, ele e minha mãe estavam sentados à mesa da sala de jantar com uma pilha de documentos legais. Temos pensado muito sobre o futuro, disse meu pai, sua voz séria, sobre família e sobre o que realmente importa. Ele empurrou um documento em minha direção. Era o testamento revisado deles. Ele já havia deserdado Davi. Mas isso era diferente. Ele e minha mãe estavam transferindo a maior parte de seus bens, incluindo a casa e sua carteira de investimentos, para um fundo para Henrique. Comigo como administrador. Não vamos esperar até partirmos, disse minha mãe, seus olhos brilhando. Queremos vê-lo se beneficiar disso agora. Queremos que ele tenha todas as oportunidades, todas as vantagens na vida. Devemos isso a ele.
Era a maneira deles de se redimirem, de tentar reparar o dano que ajudaram a criar. A herança, os quase 10 milhões de reais que antes foram um símbolo da queda do meu irmão, agora se tornaram um símbolo do futuro do meu filho. Foi uma reviravolta profunda e inesperada. Não ouvi falar de Davi por muito tempo depois disso. A família o havia ostracizado completamente. Então, cerca de 6 meses depois que Henrique voltou para casa do hospital, recebi uma carta. Era dele. O envelope era fino, o endereço escrito em sua caligrafia familiar e desleixada. Quase joguei fora. Mas a curiosidade me venceu. Eu a abri. Era uma única página. Heitor. Começava. Eu sei que você não quer ouvir de mim. Sei que minhas palavras não significam muito para você. Mas tenho que tentar. O que eu fiz a você, a Clara e a Henrique é imperdoável. Eu vivo com isso todos os dias. Estou em terapia agora. Estou tentando entender por que me tornei a pessoa que eu era. Estou trabalhando em uma oficina e pagando pensão para Clara por um filho que nunca foi meu, porque sei que devo isso a ela pela mentira que ajudei a criar. Ouvi dizer que Henrique está bem. Fico feliz. Não espero seu perdão. Não o mereço. Mas eu queria que você soubesse que estou verdadeiramente, profundamente arrependido. Espero que um dia, você e Henrique possam ter a vida que tentei tirar de vocês. Li a carta 2 vezes. Depois a dobrei e guardei. Não mudou nada. Os anos de crueldade, as mentiras devastadoras não podiam ser apagados por uma única página de desculpas. Mas foi, talvez, um sinal de que o menino de ouro finalmente havia sido quebrado. E em seu lugar, um homem estava, lenta e dolorosamente, começando a emergir. Meu perdão não era dele para ter. Mas talvez sua própria autorreflexão fosse um começo. Meu foco não estava mais nele. Estava no menino dormindo profundamente no quarto ao lado. Meu filho. Meu futuro. A vida com Henrique foi um processo de redescoberta. Era como aprender uma canção familiar em um novo tom. Voltamos às nossas velhas rotinas. Mas tudo parecia diferente. Mais precioso. Eu valorizava os momentos simples, fazer panquecas nas manhãs de sábado, ajudá-lo com o dever de casa da primeira série, colocá-lo na cama à noite. O ano que perdi com ele me ensinou a não dar um único segundo como garantido. A raiva que guardei por tanto tempo começou a se suavizar. Não em perdão por Clara e Davi, mas em uma gratidão silenciosa pelo que eu tinha agora. Meu filho estava saudável e estava comigo. Isso era tudo o que importava. Meu relacionamento com meus pais estava totalmente curado. A crise havia sido um crisol, queimando os velhos ressentimentos e forjando um novo e mais forte laço, baseado no respeito mútuo e em um amor compartilhado por Henrique. Pai e eu ainda jogávamos golfe todo fim de semana. Mas agora nossas conversas eram mais leves, cheias de anedotas sobre as últimas travessuras de Henrique na escola. Minha mãe se tornou a avó carinhosa que sempre deveria ter sido. Ela cobria Henrique de afeto, tentando derramar uma vida inteira de amor em cada abraço e cada refeição caseira. Eu via o arrependimento em seus olhos às vezes, uma sombra da mãe que ela havia sido para mim. Mas escolhi focar na avó que ela estava se tornando para meu filho. Pelo bem dele, deixei o passado ir. Uma tarde, cerca de 1 ano após a recuperação de Henrique, meu pai me ligou. Heitor, disse ele, sua voz excepcionalmente sombria. Há algo que você deveria saber. É o Davi. Meu corpo se tensionou. Eu não ouvia seu nome há meses. O que tem ele? Houve um acidente, disse meu pai, sua voz pesada. Na oficina onde ele trabalha, um carro escorregou de um elevador. Ele estava embaixo. O mundo ficou em silêncio por um momento. Senti uma sensação estranha e oca no peito. Não era luto. Ainda não. Era choque. Ele está. Não consegui terminar a frase. Ele está vivo, disse meu pai rapidamente. Mas é grave. Heitor. Muito grave. Ele está no hospital das clínicas. Os médicos não têm certeza se ele voltará a andar. Dirigi até o hospital, um lugar que esperava nunca mais ver.
Meus pais já estavam lá. Seus rostos pálidos e abatidos. Minha mãe chorava baixinho em um lenço de papel. Meu pai apenas ficou lá, encarando a porta fechada da unidade de terapia intensiva. Sua expressão indecifrável. Um médico saiu e falou conosco em tons baixos e clínicos. Davi havia sofrido graves lesões por esmagamento na parte inferior do corpo. Sua pelvis estava fraturada, e havia danos significativos na coluna. Ele sobreviveu à cirurgia, mas seu prognóstico era incerto. O caminho à frente seria longo e árduo, cheio de mais cirurgias, fisioterapia e a possibilidade muito real de incapacidade permanente. Olhei pela pequena janela na porta da unidade de terapia intensiva. Davi estava deitado na cama, pálido e imóvel, uma teia de tubos e fios conectando-o a uma sinfonia de máquinas apitando. Ele não parecia em nada com o irmão que eu conhecia. A arrogância, a confiança presunçosa, tudo se fora, despido pela tragédia, deixando apenas um homem quebrado e vulnerável. Naquele momento, olhando para sua forma despedaçada, não senti ódio, não senti vindicação, não senti nada. Era apenas uma tristeza profunda e vazia pelo desperdício de tudo. Os anos desperdiçados, o potencial desperdiçado, o laço fraterno que nunca tivemos. Nos meses seguintes, Davi lutou para se recuperar. Ele foi finalmente transferido da unidade de terapia intensiva para uma clínica de reabilitação. Os médicos estavam certos. Ele nunca mais andaria da mesma maneira. Ele dependeria de uma cadeira de rodas. Talvez muletas em dias bons. Pelo resto da vida. O acidente teve um efeito profundo em meus pais. Meu pai, vendo seu filho tão completamente quebrado, não conseguiu mais manter sua postura rígida. Ele e minha mãe começaram a visitar Davi na clínica de reabilitação. Eles ajudaram a pagar suas contas médicas, que eram astronômicas. Não foi uma reconciliação completa. A traição era profunda demais para ser totalmente apagada. Mas ele ainda era filho deles. E eles não podiam abandoná-lo em sua hora mais sombria. Eu não o visitei. Não consegui. Minha cura ainda era muito frágil. E eu sabia que me reaproximar dele apenas reabriria velhas feridas. Minha prioridade era Henrique. Um dia, minha mãe me perguntou, sua voz hesitante: Davi tem perguntado por você. Ele quer te ver. Balancei a cabeça. Não posso. Mãe. Ele mudou. Heitor. Ela insistiu. Este acidente. O mudou. Ele não é a mesma pessoa. Fico feliz em ouvir isso. Eu disse honestamente. Mas isso não muda o passado. Algumas semanas depois, outra carta chegou. Desta vez, a caligrafia estava trêmula e laboriosa. Heitor. Estou escrevendo isso eu mesmo. Está demorando muito. Minhas mãos não funcionam tão bem quanto antes. Mamãe me disse que pediu para você visitar. Entendo por que você disse não. Eu provavelmente também não me visitaria. Deitado aqui, dia após dia. Você tem muito tempo para pensar. Pensei em tudo. Sobre nós quando crianças. Sobre como eu fui cruel. Eu costumava pensar que era melhor que você. Que merecia tudo só porque era eu. Agora vejo que entendi tudo errado. Você sempre foi o mais forte. Você foi forte o suficiente para ser gentil, para ser decente. Mesmo quando eu te dei todos os motivos para não ser. Destruí nossa família porque eu era um menino fraco e ciumento. E agora? Não tenho nada. Sei que mereço isso. De certa forma. Esta cadeira de rodas é um tipo de justiça. É um sinal externo de quão quebrado eu sempre fui por dentro. Não espero que você me perdoe. Não espero que você me veja como um irmão novamente. Mas quero dizer uma última coisa. Estou orgulhoso de você. Estou orgulhoso do pai que você é para o Henrique. Ele é um garoto de sorte. Nunca deixe os fantasmas da nossa família assombrá-lo. Ele merece melhor. Todos nós merecíamos melhor. Davi. Segurei a carta por um longo tempo. Parecia diferente da primeira. A autopiedade se fora, substituída por uma autoconsciência crua e inabalável. Era a confissão que esperei a vida inteira para ouvir. Minha vida é tranquila agora.
E sou grato pela tranquilidade. Henrique tem 8 anos. É saudável e está prosperando. Ele é inteligente, engraçado e tem um coração bondoso. Ele é a melhor parte de mim. Nosso apartamento está cheio de suas risadas, com criações de Lego e desenhos de giz de cera colados na geladeira. É um lar de verdade. Estou namorando alguém novo. O nome dela é Sara. E ela é professora na escola de Henrique. Ela conhece minha história. Toda ela. Ela ouve sem julgar e segura minha mão quando as memórias ficam muito pesadas. Com ela, sinto uma sensação de paz que nunca pensei ser possível. Meus pais são avós dedicados. A herança de quase 10 milhões de reais está em um fundo, esperando pelo futuro de Henrique. Não é mais uma arma ou um prêmio. É uma promessa. Uma promessa de uma vida melhor, livre das sombras que assombraram minha própria infância. Quanto a Davi, ele vive em uma casa de repouso. Meus pais o visitam semanalmente. Ouvi dizer que ele está fazendo cursos online, tentando construir alguma aparência de uma nova vida, a partir dos destroços da antiga. Eu nunca fui vê-lo, mas na semana passada, fiz algo que não havia feito antes. Peguei a carta dele, a segunda, e escrevi uma única frase em um pedaço de papel. Espero que você encontre paz. Coloquei em um envelope e enviei para a clínica dele. Não era perdão. Não era uma reconciliação. Era um reconhecimento. Um reconhecimento de que a jornada dele era dele. E a minha era minha. Foi um ato final de deixar ir. De cortar o último fio esfarrapado que conectava nossos passados quebrados. Minha história não é mais sobre meu irmão e o inferno que ele criou. É sobre meu filho e a vida que estamos construindo juntos. Uma vida de cura, de esperança e de paz silenciosa e arduamente conquistada.